A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Eu quero te agradecer por me ouvir um pouquinho, seja por meio de smartphone, smart TV, tablet, notebook, não importa o meio, o importante é que nós estamos juntos. Como sempre, eu sou o pastor Teminima do canal Pentecostais Arminianos e quero te convidar a estar alguns momentos comigo. Nós temos aí uma obra maravilhosa a apresentar para você, tá bom? Trata-se desta obra, O Pai. Olha só que coisa linda. O Pai, né? A doutrina de Deus. Esta obra é maravilhosa por si só. Né? Eu a recebi no último sábado pela manhã, chegou até atrasada, não por culpa da editora, mas por culpa dos correios, a entrega. Mas assim que chegou, eu já peguei, já comecei a destruir, estudar e fui até altas horas da noite. No fim, acordei na madrugada do domingo, perdi o sono, já vim para a obra e, enfim, acabei comendo a obra aqui maravilhosamente. Então, tá de parabéns. Quero parabenizar a editora Ragnos por trazer ao mercado uma obra desta envergadura, tá certo? Eu quero também, antes de começar a falar alguma coisa sobre a obra, eu quero trazer um pouco para você de quem seja, né, o autor, John Freinberg. Na verdade, um resumo para John Samuel Freinberg. Né? Ele nasce no dia 2 de abril em Dallas, né, é PhD na Universidade de Chicago, além de teólogo, escritor, né, e professor de teologia bíblica e sistemática na conceituada escola, universidade que nós já sabemos que é a Trinity Evangelical Divinal School, isso situada lá em Deerfield, perdão, em Illinois, Estados Unidos. Weinberg também é presidente do departamento de teologia bíblica e sistemática, aonde atua também como professor. Né? Veja, irmãos, nos últimos anos eu dificilmente eu vi uma obra chegar com tanta clareza teológica como esta obra. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque há algumas pessoas que assistem o canal e que são calvinistas, né? Existe aqueles que têm sabedoria, aqueles que não têm. Aqueles que não têm sabedoria, fique sabendo que John Freinberg é um calvinista, tá? E o que me chamou a atenção, como eu já falei em outras obras calvinistas e que realmente a gente fala a verdade sobre a obra, e isso desagrada alguns. Ao contrário de Freinberg, que vai utilizar não só de uma teologia bíblica, como de uma teologia sistemática. E nesse conceito, nesse balanço entre teologia bíblica e sistemática, Weinberg ele não oculta a exegese. Muito pelo contrário, ele entende que a exegese é uma parte da natureza humana bem aplicada dentro daquilo que é para se desenvolver o pensamento, o conceito e aplicação do divino. E nesse sentido, ele dá um banho de erudição. Ele foge do conceito acadêmico sem perder toda a parte acadêmica. Deixa eu te explicar melhor. Ele usa todos os conceitos de divisões, subdivisões e aplicações que a academia ensina, aplicando uma linguagem, uma escrita popular em que qualquer pessoa, seja um indulto ou seja a pessoa mais gabaritada, tem condições de aprender e estudar. Começa o livro trazendo algo que me chamou muito a atenção. Ele vai ter pessoas da envergadura, por exemplo, de Jotley Parker, como Bruce Dinefest, como Kevin Van Hose, como Arnold Mitterland, como Milan Erickson, como David Wells, enfim, apresentando, trazendo a apresentação do livro. Mas o que mais me chamou a atenção foi o conceito de Kevin Van Hose. Eu vou ler para vocês o que ele faz de uma apresentação inicial sobre esta obra. E, para mim, define muito bem o que é a obra. Ele diz assim, ó, este livro contém algumas combinações raras. Primeiro, o autor que se preocupa com a aclamação conceitual, bem como com a veracidade absoluta do texto bíblico. É o que ele apresenta. Segundo, um argumento que evita o habitual, ou um ou outro, e defende a importância da soberania divina e da solicitude divina em igual medida. Olha só que lindo isso. Por fim, no terceiro ponto, uma abordagem que abraça o determinismo divino
e a temporalidade divina. O Pai, a doutrina de Deus, assume os desafios intelectuais mais difíceis da teologia evangélica contemporânea. Então, essa apresentação de Van Hooser, para mim, define, assim, em número general, o que é realmente a obra. Fora a capa, o acabamento, a diagramação muito bem feita, a aplicação, a editora, ela, ao trazer o livro para o cenário nacional, e aí cabe um elogio a quem foi o tradutor, eu tenho aqui no livro, se você adquirir, você vai ver, né? Porque foi fiel àquilo que foi traduzido e não tendencioso. Então, nós temos uma obra de raro valor, por quê? Apesar, e aí eu não sei, não posso falar do que não sei, mas se não for uma obra de inteiro teor, este é o conceito aplicado, ou seja, o que Freyberg escreveu é aquilo que foi traduzido da melhor maneira possível, e lealdade na tradução para a língua portuguesa. Não somente isso, o livro ele é dividido em várias partes, mas 3 partes fundamentais definem o livro. Primeiro, o conceito de Deus. Segundo, o ser e a natureza de Deus. E terceiro, os atos de Deus. Ou seja, conceito, natureza e atos, na visão de Freyberg, é o que vai trazer diferencial para a ação do livro. Não só nesse ponto, a parte conceitual de Deus, eu quero trabalhar aqui a parte de número 4. Na primeira parte, onde ele faz o conceito de Deus, a parte número 4 era interessante, por quê? Porque ele vai dividir a parte número 4, eu achei muito bacana isso na parte do sumário, traz as origens da teologia do processo, principais conceitos do pensamento do processo, a avaliação da teologia do processo. Isso é muito importante, irmãos, né? Essa linha, porque você vai passar a saber algo não só sobre a criação do desenvolvimento da teologia na história e os conceitos do processo de criação de Deus, enfim, como também uma parte em que ele fala sobre o conceito histórico. Isso me chamou muito a atenção. Então, o capítulo 1, a meu ver, o foco mais primordial está concentrado aqui na parte da teologia do processo, onde ele vai explicar. Já na parte número 2, onde ele apresenta o ser de Deus e a natureza de Deus, foram 4 pontos que me chamaram a atenção. Esses 4 pontos são fantásticos. O ponto número 6, 7, 8 e 10. O ponto 6, ele vai trabalhar os atributos de Deus, classificação dos atributos e atributos morais. Apesar de toda a teologia sistemática tratar os atributos de Deus, mas Freyberg ele vai mais longe, porque ele faz a parte, apresenta a classificação dos atributos, dando origem a tudo aquilo que ele vai falar. Depois ele entra nos atributos divinos na parte moral, e aí encontra-se a onipotência, a soberania, a onisciência, a soberania, sabedoria de Deus, perdão, a unidade e a simplicidade, né? Por fim, nos atributos morais de Deus, aí ele entra com santidade, justiça, amor, graça, misericórdia, longanimidade, bondade, benignidade, verdade. Isso foi muito importante porque na parte da graça ele dá um show. Ele dá um show. No item número 10 desse segundo tópico, vai falar sobre a doutrina da Trindade. Como eu falei, todo livro sobre teologia sistemática não pode se abster de falar sobre trindade, não é? Porque ele é uma teologia sistemática. Mas Freyberg, ele aplica dentro deste ponto da teologia sistemática, não só a teologia sistemática, mas a teologia bíblica. Enquanto a teologia bíblica ela está preocupada em tratar textos específicos, a teologia sistemática ele vai exaurir conceitos. Então, aqui ele se diferencia por quê? Porque ele vai tratar doutrina, história, formulação e lógica. Então, nesses 4 pontos sobre a Trindade, ele desenvolve um trabalho maravilhoso. Repetindo, doutrina, ele vai trabalhar a Trindade como doutrina, a Trindade em fonte histórica, a Trindade na condição da sua formulação e desenvolvimento, e, por fim, a lógica. Né? Quem estudou direito, enfim, sabe muito bem a importância da lógica, então ele vai na raiz. Isso me chamou extrema atenção. E, por fim, no último capítulo, que é o capítulo de número 3, onde ele vai trabalhar os atos de Deus, se destaca aqui dois pontos que eu achei maravilhosos. Primeiro, o tópico de número 13 e depois o tópico de número 15. O tópico de número 13, ele vai trabalhar aqui o decreto e a liberdade humana. Ele vai trabalhar definições, modelos e um argumento sobre a soberania geral. Por fim, a parte da questão da liberdade
e pré-conhecimento, ele vai trabalhar com esclarecendo o problema, a resposta ao deterministas e o problema da liberdade, pré-conceito. E a resposta indeterministas ao problema da liberdade, pré-conhecimento, e por fim ele traz conclusão. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, nós já estamos aí com 10 minutos fazendo resenha do livro. O livro já está todo riscado, está todo marcado, ó, ele está todo marcado, mas o tópico que realmente me chamou mais atenção, eu dei a coisa de 2 meses atrás, eu dei uma aula de escola dominical no ministério onde eu estou, e ali eu falei sobre a questão de João 4, quando Deus, na pessoa de Jesus, ele traz uma informação muito importante, relevante, quando ele diz o seguinte: olha, Deus é espírito. E eu disse naquela oportunidade que ali Jesus não estava se aprofundando em trazer informação sobre a ação de Deus, mas sim o conceito da formação espiritual de Deus. Ou seja, Deus não como um espírito, mas Deus como espírito. Ele trata duas coisas: a imutabilidade de Deus, porque ele é espírito e vai permanecer espírito eternamente pela eternidade, mas também o conceito de Deus na sua invisibilidade. Meu irmão, isso é muito profundo. E alegrou meu coração, porque ele traz aqui, olha, essa questão. Deus e sobre a questão da sua invisibilidade. Ele dá um banho de erudição. O livro já todo riscado, marcado, porque é fantástico o que ele fala sobre isso e vem de encontro tudo aquilo que eu vinha dizendo. Ora, se Deus é espírito, porém, a Bíblia nos garante que assim como ele é, nós o veremos, né? E ele diz no Antigo Testamento, que ele diz, quando ele fala a Moisés, não há ninguém que possa me ver e permanecer vivo. Então isso tem uma distinção entre o sacro e o profano. Né? Existe uma distinção entre a maledicência e a benignidade. O enxoque é muito grande. Então, se Deus garante que alguém nesta condição não pode vê-lo, mas num plano futuro nós o veremos como mulher, só podemos entender que a condição corporal de Deus, ela, para nosso entendimento raquítico e momentâneo agora, é uma coisa muito difícil de entender. Mas no porvir será realmente uma coisa maravilhosa, porque eu creio que Deus, nós o veremos realmente como ele é na sua condição espiritual. E daí entra a condição, ele vai tratar também aqui no livro, que é a condição de sairmos deste plano, né, para um plano maior. Ou seja, nós teremos o nosso corpo transformado, o corpo será glorificado. É esse estágio de glorificação que nos permitirá ver Deus como ele realmente é. Ainda que ele trate essa condição de que quando Jesus, como Deus, estava na terra de forma corpórea, indagado por Filipe, ele disse: Filipe, como me pedes, mostra Deus? Sendo que quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, nós estamos vendo na figura de Jesus, na condição humana, a condição do Pai, por ser trindade, por ser junto. Né? Então ele trata essa questão no livro de uma maneira magistral. É um outro ponto que eu acho realmente fantástico, é que numa parte do comparativo de Deus, não nessa parte, mas numa outra parte do livro, ele apresenta Karl Henry junto com Karl Barth, e aí ele faz uma ligação histórica entre Lutero e Calvino. É fantástico o que esse camarada escreve aqui. Eu achei muito interessante, página 82, deixa eu puxar aqui, que destaca o livro de uma maneira que realmente vale uma boa distinção na aquisição deste material. Ele vai trabalhar aqui como deveríamos entender, né, a linguagem a respeito de Deus. Meu irmão, não tem como dizer para você que realmente, como que eu vou te dizer, o livro seja simplório. Não é. O livro é tremendo. Nessas páginas aqui, de mais de 1000 e tantas páginas, o banho que ele dá. A página 780
é outra parte interessante da honestidade. Eu vou trabalhar essa questão para finalizar. A honestidade, tá? Que esse autor ele tem sobre esses pontos. Olha só, vou mostrar para você. Providência divina, o decreto e a liberdade humana. Ou seja, Feinberg ele vai tratar desse conceito de Deus em 3 pontos. Providência, decreto e liberdade humana. Tá? Veja só a honestidade que ele tem. Deixa-me ver aqui, quando ele fala aqui, olha. Quando a ideia do decreto entra em conflito com outras coisas que as escrituras ensinam, há razões para questionar o entendimento calvinista tradicional do decreto. Tá aqui. Página de número 780. Tá aqui. Aqui você pode ver aqui, ó. Ok? Então você veja, por que eu estou dizendo isso? Porque é um autor calvinista. Tem muitas coisas que ele fala aqui, tá? Mas para um autor calvinista, ele trazer esse conceito, então, meu irmão, é porque realmente o livro é fantástico. Mais uma vez, quero parabenizar toda a diretoria da editora Ragnos por trazer ao cenário nacional, e aqui vai um parecer muito pessoal meu, particular, eu acredito, tá, que esta obra produzida por Ragnos Editora, ela deve ser uma obra, toda editora tem isso, né, que tem aquela obra carro-chefe, como foi Schaeffer durante muito tempo, está voltando, como foi a doutrina, deixa-me ver, de Charles Rhodes durante muito tempo, que está voltando também. Essa é uma doutrina, um livro, é um conceito teológico, os fundamentos, a base realmente da teologia, que não deve sair de catálogo jamais. Todas as pessoas que adquirirem essa obra não irão ficar entristecidos, tá? Eu já quero te convidar a continuar no canal Pentecostais Arminianos, porque numa outra resenha nós vamos falar dessa outra obra que também chegou aqui, mais que um rabino. Já comecei, já dei uma folhada, mas como eu estava voltado para esta obra, então eu quero realmente focar nela, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha, deixa teu parecer, tá? Porque esse vídeo vai estar aí no Facebook, enfim, e eu quero contar com você. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Ósculo Santo.